louvando a Deus, eu me lembrei daquela igreja, que é essa ainda, viu? É o que o pastor falou. Eu digo aquela porque eu congregava lá, mas eu congrego nela, mesma coisa aqui. Aleluia! E esse povo são assim mesmo. É um povo barulhento. Só que nós somos barulhentos, somos prudentes. Prudentes. Quando chega a hora de nós ouvir Jesus, nós ouvimos. Chega a hora de nós glorificar a Ele, nós temos que glorificar também a Ele. Isaías 42, não é onde eu vou falar, mas Isaías 42, versículo 3, disse: a cana ferida não se quebra e nem se apaga o pavio que fumega. Tem pavio por aí? Levanta as mãos, pavio. Olha aí, amados, tem hora que o pavio está curto, né? Hein? Tem hora que o paviozinho está curtinho. Mas quando a gente recebe um aquecimento desse, aí a labareda acende e nós ficamos felizes na presença do Todo-Poderoso. Abra a sua Bíblia. O irmão leu um texto aí, falando sobre Israel. E eu disse: meu Deus, então eu vou continuar falando sobre Israel. Porque Israel teve uma história e tem uma história. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em 1 de Samuel, no capítulo 7, e o versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo 7, e o versículo de número 12, que diz assim: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, amado. Até aqui. Até o presente. Levantemos as mãos ao céu, porque até aqui o Senhor não nos abandonou, não nos deixou só. Essa alegria que você sente não é sua, é Deus que está em você, é Deus renovando a sua igreja, é Deus dizendo que Ele está à porta e já está quase perto do fim. Daqui mais um pouquinho de tempo, essa igreja não está mais aqui, os obreiros pregando, o pastor dirigindo, as irmãs cantando, a mocidade também, porque essa igreja subiu para o céu, e lá nós vamos cantar para toda a eternidade. A pregação aqui ela cessa, mas o louvor vai continuar. Por que eu falei sobre Israel? Eu falei sobre Israel porque aquela nação era e é uma nação, e nós somos descendentes também dela, o qual Deus amou, o qual Deus cuidou e ainda cuida dela. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel, eles tiveram as suas lutas. E para quem ainda não sabe, Israel aqui no tempo
que nós estamos passando na época, ele teve a sua primeira restauração, isto é, essa restauração, foi nacional, foi aqui. Depois Israel teve outra restauração, essa sim, ela foi espiritual. Você lendo o livro de Levítico, você vai ver se cumprir aquela profecia que o Senhor falou para Israel, que Israel seria dispersa, Israel seria uma nação sem pátria, e a palavra vai dizer, primeiramente a nacional, foi um dia desse, há 71 anos atrás, Israel viveu ou recebeu o título de cidadão no dia 14 de maio de 1948. Israel tornou-se nação, Israel tornou-se a se ajuntar. Você lendo ali, conforme Ezequiel 37, do 11 ao 14 por diante, você vai ver aquela história levando para o lado de Israel, e porque também para o nosso também. Mas depois, quando aquilo tudo passa, Deus começa a juntar Israel, Deus começa devolvendo aquilo que Samuel, ou que Israel queria e almejava. Na época, Samuel, esse que nós lemos, era quem intercedia por Israel. Israel, ele queria servir a Deus, mas também não queria se apartar dos seus deuses. Eles queriam servir, eles gostavam do Senhor, eles sabiam que o Senhor era bom, mas eles tinham algo na vida deles que eles não queriam largar. E a Bíblia diz que eles, cada dia, eles falavam com Samuel, pedia que Samuel orasse por ele, porque os filisteus tinham tomado tudo quanto era deles. Mas a Bíblia diz que quando eles entrega a sua vida a Deus, Samuel faz esse voto, faz esse pacto aqui. A Bíblia diz que Samuel tomou aquela pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou aquele lugar de Ebenezer, e olhou para aquele povo e disse: olha, até aqui, daqui para frente eu não me responsabilizo, mas até aqui, o que vocês querem? Vocês querem continuar servindo os deuses de vocês? Ou vocês querem continuar servindo ao nosso Deus? Diga amém. Amém. E a Bíblia vai dizer que eles falaram com Samuel, que queria servir a Deus. Samuel repete para ele: então, já que vocês querem servir a Deus, vocês façam voto, vocês se pronunciem vocês mesmos e diga que vocês querem a Deus. Se você ler no versículo 5, você vai ver uma história aqui. E disse mais Samuel: congregai-vos todos, ó Israel, em Mispa, não saia do lugar. Eu orei por vós ao Senhor, versículo 6, e congregaram-se em Mispa, e tiraram água. Essa água aqui é uma água que talvez a gente pense que é dessa água que está aqui, essa potável.
Aquela água, ela é uma água simbólica. A Bíblia diz que a alegria do povo foi tão grande que quando Samuel orava por eles, eles se derramavam, eles adoraram, eles fizeram voto a Deus, eles mesmos. A Bíblia não está dizendo, mas eu quero acreditar e crer, que eles olharam para o céu e disseram: Senhor, eu quero, a partir de hoje, eu vou abandonar os deuses, eu vou tirar tudo quanto tem de errado na minha vida, porém, eu quero te servir. Porque eles já tinham visto, Samuel fez um altar, ofereceu aquele sacrifício ali, e aquele sacrifício para aquele povo não foi um sacrifício em vão. Eles reconheceram que na verdade eles eram errôneos, e é tão bom quando a gente reconhece que nós temos um Deus, mas apesar de tudo nós somos limitados, nós somos pequenos, nós fraquejamos, temos as nossas consequências, uma vez outra não. A gente muitas vezes olha para cada um, eu mesmo posso acreditar e vejo muralha na minha frente, e eu digo: meu Deus, como que eu vou atravessar dali para o outro lado? Mas quando eu olho para Jesus, a Bíblia diz que Ele é o autor, é o consumador da nossa fé, é Ele que cuida de mim e de você, é Ele que vela. A Bíblia diz que Deus, Ele olha do céu à terra e se inclina para ouvir o teu clamor. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a história vai dizer que Israel, apesar de todos aqueles seus erros, todas aquelas consequências que Israel passou lá atrás, a vitória de Israel veio muito grande. A Israel foi recebida pelas nações, porque Israel tinha sido expulso por 34 países. Ninguém queria aquele povo. Era um povo peregrino, era um povo sem pátria, era um povo sem governo, era um povo sem confiança. E trazendo para os dias de hoje, a razão que eu e você estamos aqui é porque Jesus nos salvou. Ontem eu estive ali em Hortolândia e entrei nesse texto aqui, e por causa da leitura oficial que foi feita, eu não podia de recapitular o mesmo e dizer isso aqui, esta igreja tão amada de Jesus, que os dias em que se aproxima, já estamos contemplando a volta de Jesus. A Bíblia diz que os homens estão virando amante de si mesmo. A Bíblia diz que o povo, eles iam chegar tempo que eles não iam dar valor. Mas graças a Deus, ainda tem um povo que ainda adora a Deus. Eu vi aqui línguas repartidas, eu vi alguém se manifestando em línguas estranhas, e eu quero dizer, é assim mesmo. O Salmo de número 100, ele diz que nós devemos se alegrar e bendizer no Senhor e apresentar a Ele a nossa alegria. A Bíblia também diz lá no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que essa igreja, aquela igreja que estava reunida naquele dia, os discípulos, a Bíblia diz que aquela festa que chamava a festa do Pentecoste. Aleluia. A festa era uma festa costumeira, e a Bíblia diz que naquele dia achou por bem Deus visitar o seu povo, e o povo falava em língua repartida, e quem estava do outro lado dizia: que povo é este
são essas? Como eles não são da minha língua e falam da mesma minha língua? Eles só podem estar bêbados, podem estar tomados a álcool. Pedro disse: não, na verdade, eles estão cheios do Espírito Santo. É isso que você está vendo nesta noite. Essa é a promessa que Deus deixou para aqueles que se converteram a Jesus. Amados, eu vou dizer, pastor Manuel Alves, eu estou vivendo os tempos mais melhores da minha vida, porque quando lá em casa a gente aceitamos a Jesus, não tenho um menino aqui para eu dizer o tamanho dele, mas aproximadamente o tamanho mais ou menos daquela mocinha ali, sendo homem, aleluia. E naqueles dias eu não sabia o que era ser crente, eu não sabia o que era orar, eu não sabia o que era jejuar, eu não sabia nada porque eu ainda era uma criança, meus pais novos convertidos na fé, mas o tempo foi nos ensinando, papai foi levando nós para a igreja, foi nos doutrinando, foi nos ensinando, e hoje eu estou vivendo meus dias feliz porque eu tenho servido e adorado a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus olha para aquele povo e disse: Samuel, ora na verdade por eles, mas adverte a eles que esse lugar que eles estão é lugar consagrado por Deus. Até aqui Deus tem nos ajudado. Amado, a Bíblia diz que o dia de amanhã a nós não cabe, não sabemos que vamos chegar em casa, não sabemos que o arrebatamento da igreja vai alcançar esse povo nobre que estão aqui, esse povo salvo, esse povo lavado, comprado e resgatado pelo sangue de Jesus. Mas se isso acontecer agora, tenha certeza de que vamos morar no céu para toda a eternidade. Mas tem uma coisa, o mundo aí não conhece, o mundo aí não pratica, o mundo aí não vive, o mundo aí até nos escandaliza, o mundo aí não quer nos reconhecer, mas dentro deste moço, dentro da nossa pessoa, tem uma luz que brilha, como eu disse, a cana ferida não se quebra e nem se apaga o pavio que ainda fumega nas nossas vidas. Aleluia! Glória seja dado ao nome de Jesus. A Bíblia diz lá no Salmo: apresentai-vos a Ele com cântico, sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Olha que coisa boa, olha quem é você, olha quem somos nós, olha onde nós estamos. Eu quero dizer a você, meu amigo, se tem aqui alguém que ainda não fez como eu e vocês, essa igreja, essa mocidade que cantou, esses obreiros que aqui estão, nós que aqui estamos, se você ainda não fez esse pacto com Deus, fale com Deus, diga para Ele, deixe aquilo que Ele impede muitas vezes e abrace Deus, fique entre sem mispra, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Meus queridos irmãos, é tão gostoso quando a pessoa se converte a Deus, quando a pessoa pratica realmente o querer de Deus, porque Israel naqueles dias, Israel estava sendo assim, quem sabe Deus repugnava alguma coisa que Israel fazia, porque Israel, como eu já disse, ele não queria só servir o Senhor, ele queria também olhar para o mundo, ele achava bom as suas iguarias, as suas coisas, os seus costumes. Tem
Tem coisa que costume é bom, mas tem coisa que costume corrompe, mata, morre a carne espiritual e material. Mas quando nós deixamos tudo aquilo que não agrada ao Senhor e ficamos nós com alma, corpo, alma limpa para Deus, Ele nos agrada, Ele reverte você, Ele enche você, Ele dá visão a você, Ele dá graça a você, Ele enche os seus olhos de bênção, a sua casa é abençoada, o seu trabalho também é, a sua vida é uma vida digna, você louva, você canta, você prega, você ganha alma para Jesus, porque o Deus a quem você serve, você escolheu um Deus só, é Ele só, é Deus só, é Ele só, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Deus não queria o povo servir a dois senhor. Deus não queria ele servir. Deus gostava do povo de Israel, mas Deus achou por bem de dizer: olha, até aqui vocês chegaram e daqui para frente vocês não vão passar. Só a mim vocês devem adorar. Renuncia. Amado, eu sei que eu estou falando ao público também, mas eu vou dizer uma história, uma coisa. Você sabia que nas nossas vidas, muitas vezes tem coisas que nos tiram a liberdade do Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que nós somos casa, nós somos templo, e o Espírito Santo, ele não é um ser como alguém pensa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele chega em mim, ele chega em você, só que ele é tão ético, ele é educado, ele é excelente, ele não entra em casas manchadas, ele não entra em qualquer porta, ele só entra onde se abre a porta e diz: Espírito Santo, entra aqui, Espírito Santo, que eu quero fazer morada dentro da sua casa. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus faça, aleluia, cada dia. A coisa melhor que tem na igreja de hoje é ver uma mocidade autêntica. Olha, que eu sou feliz quando eu chego na igreja dessa, quando eu vejo todo mundo novo. Diga amém. Mocidade nova, gente feliz, aleluia. O povo canta com alegria, os obreiros pregam com entusiasmo. Isso é porque você está adorando somente a Deus. Você não tem dois senhor, você está somente olhando vertical, você está olhando para cima, da onde vem o Senhor, e lá de cima onde vem o socorro, é onde vem o refúgio, aonde vem a saúde, aonde vem a vida, aonde vem tudo, para você estar aí batendo graça e dando graças a Deus, porque Ele te amou. A Bíblia diz, amados, que Ele nos amou de uma tal maneira, Ele nos amou de uma tal maneira, que deu o seu Filho, deu o seu Filho único, o único Filho, Jesus. Não é fácil a mãe ter um filho e entregar. Hoje você não faz mais isso porque não precisa. Em lugar de tua alma, em lugar de tua salvação, em lugar de tua família, em lugar dos nossos amigos e parentes, o Senhor Deus deu o seu Filho, deu a Ele, e Ele ressuscitou, e vivo está, aleluia. Ele está conosco aqui, ó. Eu estou sentindo Ele passando por aqui, Ele vai por ali, Ele passa aqui, Ele mora aqui, Ele está por aqui, Ele está aqui. Quando essa igreja viva for para casa, vai com Ele, Ele anda com você, aonde quer que você esteja. Glória a Deus. Meus amados, eu preciso de parar por aqui, mas quero dizer a você que nós não era diferente daquele povo. Se nós fôssemos dizer, se eu fosse contar
quem era a minha família, grande, a família Alves muito grande, mas Deus, quando eu entrou lá na casa deles, foi salvando, foi tirando os deuses, foi tirando os carrapichos, foi tirando as coisas abomináveis aos olhos do Senhor, foi limpando e foi limpando e foi limpando. Aleluia! E aqui nós estamos para a glória de Jesus. Olha que Deus faz. Deus pega o vil pecador, Deus pega o homem lá no mundo, Deus pega o homem muitas vezes que não conhece, não sabe quem é esse povo, e lá na porta ele entra por aqui, o pastor faz-lhe o apelo, ele aceita Jesus, e daqui mais um tempo Jesus traz para aqui. Eu acredito que nem todos nós era bonzinhos. Nem todos nós era bonzinho. Nós não estamos aqui porque nós era bonzinho. Não. Bom somente é Deus. Mas Deus mudou a nossa história. Deus mudou a nossa história. Assim como mudou a história de Israel, Deus mudou também a minha. Mudou a minha. Aleluia! E dali por diante eu comecei a ver a luz brilhar. Eu comecei a ver o pavio. Em vez de quando o Senhor via no pavio que estava curtinho, Deus puxava. Puxava. Já pensou? Quem morou em casa de candeeiro, vocês conhecem candeeiro, aquele lamprazinha que acende e põe querosene lá dentro, né? Eu era bem moleque, mas hoje nós estamos debaixo de tanta bênção que nós não agradecemos a Deus. Nós pede, não agradece nada. E a minha mãe tinha aqueles candeeiros, e quando aquele querosene que estava ali dentro, ele parece que ia ficando no pavio e ia encurtando. Minha mãe dava um puxãozinho na orelha daquele camarada. De repente a gente via a casa ficava clara. É assim que Deus faz na nossa vida. Foi assim que Deus fez com cada um de nós. Nós estamos aqui não é porque somos melhor do que alguém. Agora sim, agora nós somos capazes. Nós somos agora testemunha. Nós podemos agora dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Já pensou? Que a história do mundo, a pregação da pessoa que não sabe subir aqui, pregar e dizer, mas não tem pregação melhor do que essa. Você chegar perante seu amigo, aquele amigo que não gosta de você, e dizer: olha meu amigo, Jesus salva, Jesus cura e batiza com o Espírito Santo. Eu levei um dia de pastor chato. Esse pastor é chato, não deixa. Ele sabe que eu sou católico, apostólico, romano e prega. E eu respeitava ele, temos que respeitar. Mas uma brechinha que dava e deu pau. Olha Jesus aí. A gente não pode perder tempo. A gente não pode perder tempo. E eu estava um dia, cheguei numa igreja. E quando eu me sentei no púlpito, chegou aquele rapaz com a viola mais alta do que ele é baixinho, puxando uma esposa maior do que ele, uma criança também. E quando ele me viu, ele veio com os braços abertos assim, pastor, olhando para mim, chorando, alegrando, dando risada. Porque crente, quando está alegre, ele ri, ele canta, ele pula, ele fala a língua, porque a alegria que ele serve é grande. É grande. E aquele irmão se abraça comigo, abraçou comigo, aleluia. Ele fez como Jacó. Quando ele encontrou o anjo, ele segurou o anjo disse: Jacó, me solta. Ele: não, você tem que me abençoar. Amém. E aquele moço: pastor, me perdoe, me desculpe, eu não conhecia, mas agora eu conheço, eu sou quem?
E começou dizendo: o beabá disse: tá bom, meu irmão, a paz do Senhor, que Deus te ajude, que Deus abençoe. Ei, irmão, não podemos perder tempo. Na escola você prega, no trabalho você prega, lá em sua casa você prega, entre os muros, vizinho e outro você prega, com o pastor, cantando, dizendo ao mundo que você é salvo, dizendo ao mundo que você é luz do mundo. Romanos 1,16 diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus e salvação para aqueles que creem.